Olá, bom dia! Vamos falar um pouquinho acerca das diferenças entre a garantia real e a garantia pessoal? Pois bem, o artigo 818 do Código Civil trata do contrato de fiança. A fiança é um contrato acessório e é conhecido também como uma garantia pessoal, uma garantia fidejussória. Pessoal, porque acontece quando uma terceira pessoa, ocorre quando uma terceira pessoa é chamada a solver o débito do devedor inadimplente. Mas como assim? Como eu poderia acionar uma terceira pessoa a cumprir o débito, a solver, a satisfazer o débito de uma outra? Se eu fiz um contrato com X, eu vou cobrar do X e não do Y. Quando você celebra um contrato principal, a locação com a fiança, se o devedor não paga, quem acaba satisfazendo esse débito é o chamado fiador. Logo, essa terceira pessoa é conhecida como garantia pessoal. Pessoal significa que alguém, uma terceira pessoa, que vai ser acionada ou que voluntariamente vai procurar o credor, vai cumprir o pagamento da dívida, não vai deixar com que o credor fique no prejuízo. Então, se eu aluguei o imóvel para o Pedro ficou inadimplente, mas nessa relação contratual da locação eu tenho uma fiança, eu vou cobrar essa dívida do fiador, podendo posteriormente o fiador cobrar do devedor o valor pago, aquela situação chamada de subrogação. Então, a garantia pessoal acontece quando uma terceira pessoa, que desde o início da celebração do contrato principal, figura no contrato acessório e se comprometeu a pagar a dívida, se o devedor ficasse inadimplente, se esse mesmo devedor não tivesse bens, ou se os tivesse, fossem insuficientes para solver o débito para com o credor. Já a garantia real acontece quando o próprio devedor, não é uma terceira pessoa, é o próprio devedor, é o próprio solvens, concede uma garantia, um bem do seu patrimônio, como garantia de pagamento de dívida ao credor. Exemplificando, penhor, hipoteca, anticrese. Nós não podemos confundir o penhor com a penhora. O penhor é uma garantia real. A penhora é um ato inerente ao processo civil, onde, por exemplo, o oficial de justiça vai até a casa do devedor e pede para que ele indique bens à penhora, no intuito, no sentido de garantir o pagamento da dívida ao credor num processo de execução. Quando nós falamos acerca do penhor, o penhor é uma garantia real que recai sobre o bem móvel do próprio devedor. Exemplificando, eu empresto um dinheiro para você, mas eu quero que você me dê uma garantia. Exijo de você então a garantia real. Você diz assim, olha, eu tenho um anel de brilhante, né, cravejado, de ouro, enfim, um anel valiosíssimo. Se eu não lhe pagar a dívida na data do vencimento, até a data do vencimento, eu entrego o anel para você, porque eu garanti o pagamento da dívida, na medida em que eu disse que o anel seria essa garantia. Então, se eu não lhe devolver, não lhe restituir o valor que você me emprestou, você tem essa garantia real, que é o meu bem imóvel, essa joia valiosíssima, preciosíssima. Então, o penhor é uma garantia real que recai sobre o bem imóvel do próprio devedor. E quem concede essa garantia? O próprio devedor. Depois nós temos também a chamada hipoteca. A hipoteca recai sobre o imóvel do próprio devedor. É o próprio devedor quem dá o imóvel como garantia de pagamento de dívida ao credor. Emprestei dinheiro para você, devedor. Você não me pagou? Ora, eu vou indicar a sua casa em um processo de execução para que essa casa seja vendida e para que a sua dívida comigo seja satisfeita, seja solvida. Então, a hipoteca é uma garantia real que recai sobre o bem imóvel do devedor. Nós temos ainda um instituto pouco utilizado, mas ainda previsto pelo Código Civil, que é a chamada anticrese. A anticrese significa uso contrário da coisa. Significa que o devedor concede um bem dele para que o credor, através do usufruto, digamos assim, da fruição, né? A melhor palavra seria fruição, da fruição por um terceiro, consiga ver o seu crédito, o seu débito, né? Com o devedor tem um débito para com o credor, então que esse débito seja satisfeito. Vamos imaginar que o devedor, ele tem um imóvel em outro estado, esse imóvel está alugado. E aqui na cidade de Goiânia, eu aluguei um imóvel meu para esse devedor. O devedor ficou inadimplente. O que esse devedor, em sua inadimplência, poderia me propor? Olha, eu tenho um imóvel que está alugado e você poderia perceber os valores desse aluguel, né? Eu transfiro esse direito para você durante certo tempo, obviamente calculando aí o valor do aluguel que me é devido aqui em Goiânia, juros, enfim, atualização monetária. Então, nós temos essa relação, o credor anticrético e o devedor anticrético. Parece um benefício para o credor anticrético, mas na realidade não é. Por quê?
O credor anticrético torna-se responsável por qualquer dano ou prejuízo que culposamente um terceiro ocasionar ao bem desse devedor. Nesse exemplo que eu citei, o devedor tinha um bem em outro estado que já estava alugado. Em outras situações, pode ser que esse devedor tivesse um outro patrimônio, um outro bem, e que não tivesse alugado esse patrimônio. Então, o devedor poderia falar assim, olha, eu entrego para você, credor, esse patrimônio, para que você seja responsável por alugá-lo e perceber os valores do aluguel durante o prazo, exemplo, de 1 ano. Então, durante 1 ano, você receberia o valor do aluguel para satisfazer a dívida que eu tenho com você, credor. Então, o credor ficaria responsável por alugar o imóvel, responsável em relação a qualquer prejuízo, dano ocasionado por culpa de um terceiro ao imóvel, em relação ao devedor que é o verdadeiro proprietário, o verdadeiro dono desse imóvel. Então, parece uma vantagem, mas não é. Então, nós temos garantias mais vantajosas que são ou a pessoal que é a fiança, ou a real, hipoteca ou penhor. Fica a dica para o exame da OAB. Na garantia pessoal, uma terceira pessoa é chamada a cumprir o débito do devedor que já está inadimplente. Na garantia real, real incide sobre a coisa, sobre o bem, sobre o objeto do próprio devedor. É o próprio devedor quem concede essa garantia de pagamento de dívida ao credor. Vale lembrar, muito importante, que a hipoteca tem que ser registrada no cartório de imóveis, onde esse imóvel que está sendo dado como garantia tem matrícula. Da mesma forma, em relação ao penhor, que tem que ser realizado através de um contrato formal, um contrato solene. E a fiança, que de forma alguma admite interpretação extensiva, sendo um contrato essencialmente formal, um contrato solene. E se o contrato principal em relação à fiança for verbal, puder ser feito verbalmente, ou não solenemente, ou informalmente, como eu estou dizendo, de qualquer forma, se você agregá-lo, atribuí-lo a um contrato acessório que é fiança, tanto o contrato principal como o contrato acessório fiança devem ser feitos formalmente. A fiança, volto a dizer, não admite interpretação extensiva e é a garantia pessoal do credor. Fica a dica para o exame da OAB.